Quando um mundo aberto vazio é ruim. Eu decidi revisitar o lendário Shadow of the Colossus, que mesmo com ele já platinado, por algum motivo bateu uma saudade muito estranha dele. E de início eu achei que a saudade era justamente das batalhas épicas contra os Colossos ao som de uma música incrível de fundo. Esse aí é um jogo que eu preciso rejogá-lo, porque eu lembro que joguei na época e joguei assim meio que com a bunda, tá? Meio que com a bunda. Tenho recordações dos Colossos, de ter que escalar eles, bater no ponto fraco, tudo isso. Mas, por exemplo, teve o remake, né, da Bluepoint, não toquei. Então o que eu quero fazer? Jogar o clássico e depois jogar o remake e platiná-lo. Mas esse jogo aqui merece uma revisita. Tu já rejogou ele recente, Juregão? Não, só joguei no Play 2. Não cheguei a platinar recente, Então não. tua memória tá que nem a minha. Bem defasada. Eu já nem lembro como é que era a história. Eu só sei que a gente voltar. era gado. Preciso voltar. Ah, sim, sempre, né? Mas me dei conta que, na verdade, eu sentia falta mesmo era do mundo daquele jogo. Claro. Pois é, daquele mundo aberto que só tem mato, montanhas, ruínas. É isso que eu sinto com o Death Stranding. Tem nada no mundo. É você, o bebê, e agora nem o bebê no 2, né? É você. É você e o Dolman. Um mapa que servia única e exclusivamente como percurso até o objetivo, mas que simplesmente sair por aí admirando a paisagem com a minha égua acabou sendo uma experiência maravilhosa. Mesmo que seja em um mundo aberto entre aspas vazio, ao mesmo tempo ele é vivo. Uma coisa que é muito difícil de fazer, mas que Shadow of the Colossus faz com uma perfeição absurda que só ele consegue. Um mundo que parece até que conta história sobre seu passado sem dizer uma única palavra. Enquanto isso, existem aqueles jogos que se esforçam para fazer um bom mundo aberto, mas que acabam fracassando miseravelmente, onde mesmo lotando o mapa de conteúdo, o mundo aberto desses jogos acaba se tornando vazio. Quando falamos de mundo aberto, inflado e vazio, a primeira coisa que vem à nossa mente na maioria das vezes, inevitavelmente, é a Ubisoft. O que é estranho, pois ela é conhecida justamente por fazer jogos com mapas lindos, como no caso de The Crew, Far Cry, Assassin's Creed, que tem paisagens lindas de se admirar. Mas o problema real nunca foi a beleza gráfica desses mundos, e sim a quantidade de conteúdo inflado que muitas vezes acabam tirando sua imersão daquele mundo bonito. E o pior é que isso é meio que um padrão dos jogos da empresa, então esse problema não fica somente com um jogo ou outro, e sim com a grande maioria. Assassin's Creed Unity, por exemplo, tem um mapa lindíssimo, uma Paris maravilhosa e muito bem feita. A Catedral de Notre Dame nesse jogo é esse jogo aqui, ele é muito foda, a Ubi, mano. Isso aqui foi um divisor de água na Ubi, né, cara? Impressionante. Se a Ubi tivesse acertado nesse jogo... Se a Ubi tivesse acertado nesse jogo, tecnicamente falando, não tivesse entregado um jogo quebrado, todo fodido, hoje a gente teria percepção bem diferente da Ubisoft. Isso é uma coisa que eu tenho comigo e vou sempre levar, cara. Não só porque hoje em dia é fácil dizer isso, mas se você for pegar, se ela tivesse acertado o Unity, ela teria acertado um dos principais jogos de Assassin's Creed, pô. Sem sacanagem. Porque hoje a galera só lembra do Ezio, Auditore... Cara, esse jogo aqui do Arno na verdade, teria, né? Hoje a gente sabe que tinha um potencial absurdo que não foi aproveitado. Mas os bugs arrombaram com esse jogo de um jeito que a gente tá falando de uma das melhores histórias na Revolução Francesa, um personagem muito bom. A gente tá falando de um mapa que é um dos melhores já refeitos pela Ubisoft, né? Trouxe de volta realmente uma França completamente diferente de tudo que a gente já viu em games. E o melhor parkour da franquia. Melhor parkour da franquia. Se você jogar hoje, você vai falar, cara, isso aqui, como é que isso aqui não fez sucesso? É, porque a Ubisoft arrombou. Hoje era pra Ubisoft ser outra empresa muito, não vou depositar tudo aqui no Unity, mas muito por causa desse jogo. Muito por causa desse jogo. Pode ver, depois desse aqui, foi de ladeira abaixo. O próprio Syndicate, que não é um jogo ruim, Revolução Industrial, pagou muito o preço dele, né? Pagou muito o preço dele. Tanto é que eles mudaram completamente o estilo e tudo, que talvez a gente tivesse sim saturado as franquias, mas a sensação que a gente tem hoje de uma Ubisoft destruída, a gente viu agora, né? A gente discutiu agora sobre a Capcom, do Resident Evil 6, que foi completamente destruída, devastada, e que conseguiu trazer um jogo de volta, que trouxe a Capcom de volta, que foi o Resident Evil 7.
A Ubi era pra ter feito com esse jogo aqui. A Ubi era pra ter voltado e se mantido dentre as grandonas com esse jogo aqui. Mas ela destruiu as possibilidades por causa do Unity. E aí depois, é claro que ajudou, né? Um monte de escolhas ruins, transformou os seus jogos, suas IPs grandiosas em jogos mequetrefes, copiando outros jogos que deram certo. Ou seja, deixa eu pegar meu Decru e fazer um Forza, deixa eu criar o meu Zelda lá no Immortals Phoenix Rising. Enfim. Impecável, cara. Mas quando você abre o mapa e se depara com isso aqui, pô, mano, é impossível olhar pra isso e não quebrar sua imersão, tá ligado? Que coisa horrorosa! E sabe o que eu fiz pra platinar na época? Comprei lá a revistinha. Foda-se. Entrei na loja e comprei, cadê? Revistinha de localização de todos os itens. Foda-se. Né? A quantidade é uma caneta, riscava o que pegou e vambora. Isso. Informação que tem nesse jogo é um negócio horroroso, cara, contrastando bastante com o mundo aberto em si, que por outro lado é belíssimo. É claro que por ser um jogo mundo aberto, é importante que o jogo tenha sim conteúdo secundário e incentive a exploração, até mesmo para fazer o jogador sentir que o investimento feito naquele jogo vale a pena pela quantidade de conteúdo. Mas a forma que isso é feito nesse jogo é um negócio tão preguiçoso que fica evidente que decidiram só lotar o mapa de coletável e missão secundária sem graça. E o pior é que nem sempre foi assim. No Far Cry 3, por exemplo, um jogo que se passa em uma ilha isolada de qualquer civilização, mas que ao mesmo tempo o mundo aberto dele é vivo, o que tem de secundário ali faz sentido com aquele jogo, como a caça, as entregas de suprimento, os pedidos dos moradores da ilha, nada ali te faz cansar de explorar. O jogo tem uma dosagem quase que perfeita de conteúdo secundário. Isso, combinado com um mapa que é maravilhoso de bem feito, faz Far Cry 3 ser um exemplo de bom jogo de mundo aberto da Ubisoft. Mas é um dos poucos. E o triste é que esse problema de mundo aberto morto não é exclusivo do Unity, e sim virou uma marca registrada da empresa, como Watch Dogs Legion, The Crew Motorfest, os Assassin's Creed e Far Cry mais recentes passando pelo mesmo problema que o Unity passou há mais de 10 anos atrás, onde eles têm um mundo aberto lindo graficamente, mas de nada adianta um mundo aberto bonito e cheio de coletável se no fim ele é completamente vazio. Quando se fala em um jogo com temática pós-apocalíptica, Mad Max é um dos melhores, na minha opinião, muito por conta da sua estética incrível. Aquele deserto gigantesco que parece que nunca tem fim. Olha, eu vou falar a real, tá? É legal esse jogo, só que eu acho que a galera coloca esse jogo como um supra-sumo que eu não acho que é, não. Eu acho ele divertido, pegar o carro, sair destruindo tudo, combate a lá Batman Arkham. Mas pra mim só. Tipo assim, chega um momento que fica chato e repetitivo pra caralho. Aí é só eu, né? Só eu, sim. Tá tudo certo. Cheio de dunas, parecendo até um oceano de areia. E assim como no Shadow of the Colossus, que às vezes eu abro o jogo só pra andar... Mas a ambientação dele é muito foda. Esse eu dropei porque ficou repetitivo. Mas eu acho que a ambientação, pra o que ele se propõe de Mad Max, aí eu acho foda. A cavalo pelo mapa, no Mad Max eu gosto muito de só sair pelo deserto dirigindo minha sucata, justamente pelo mapa dele ter essa estética de fim do mundo que tanto me encanta. E apesar dele se passar em um deserto quase 100% vazio, é um dos mapas mais lindos que eu já vi em um jogo, cara. Mas infelizmente, ele tem um problema parecido com os jogos mais recentes da Ubisoft de ter um mapa desnecessariamente inflado. E por favor, não me entendam errado, tá? Ele definitivamente não tá no mesmo nível que a Ubi faz em seus mundos na questão de inflar de atividades secundárias desnecessárias, mas ele chega um pouco perto disso. Na minha visão, o que faz o mundo aberto ser interessante de explorar, além da qualidade das atividades secundárias, é se essas atividades são condizentes com o mundo em que o jogo se passa. E no Mad Max tem algumas tarefas secundárias que, quando você vai avançando, vai vendo que algumas delas não fazem tanto sentido para um jogo pós-apocalíptico. Tem algumas atividades que são sim bem da hora, como a de você interceptar comboios inimigos, ou as de corrida mortal, que também são bem legais. E querendo ou não, faz sentido, até porque os carros são os personagens principais da lore de Mad Max. Mas tem algumas mecânicas que dá pra ver claramente que eles se inspiraram bastante nos games da Ubisoft, como aquela de você subir nos balões pra liberar pontos de interesse no mapa. O que, convenhamos, faria bem mais sentido e seria até mais original se o mapa fosse liberado com você simplesmente andando por ele, mas simplesmente decidiram colocar essa mecânica copiada de Far
Far Cry sem sentido pra aquele mundo. Tipo, mano, quem iria gastar o tão precioso combustível que é ouro nesse mundo só pra subir um balão e ver os pontos de interesse que tem próximo, tá ligado? E essa não foi a única mecânica Ubisoft que eles colocaram no jogo, mas também colocaram atividade pra você dominar postos avançados dos inimigos, aqueles pontos de escavação que, sim, fazem sentido pro mundo pós-apocalíptico, mas colocaram tantos desses que, cara, parece até um mapa padrão Ubisoft às vezes. Novamente, o mundo desse jogo é maravilhoso, mas o excesso de atividades desnecessárias, na minha visão, impede que ele tenha essa vibe de fim do mundo, de recursos escassos, do combustível ser visto como ouro, como é de fato no universo de Mad Max. Mas, infelizmente... Aliás, os filmes, cara, do Mad Max, tem o curioso caso de todos são bons. Eu gosto desse do Tom Hardy e eu também gosto do Mel Gibson. Eu gosto dos dois. Acho que os dois são bons. Porque geralmente quando sai um mais atualizado assim não é tão bom. Teve uma série, não teve? Eu tô louco. Teve algo mais recente de Mad Max, não teve, galera? Foi um spin-off da corredora Acho que lá? foi. Eu não lembro. Eu tô Teve vendo. alguma coisa de Mad Max aí recente, cara. Eu não vi, mas eu acho que teve. Ele fica parecendo mais um jogo Furiosa, isso. Teve, não teve? Curiosa, uma saga Mad Max. Isso. um mundo aberto genérico. Isso eu não vi, não com sei se é bom. mecânicas copiadas de outros jogos. O jogo tem tanta atividade secundária que ele perde muito isso de sobrevivência em um mundo devastado conforme você vai avançando mais no jogo, até que chega um ponto que você consegue ter combustível e água praticamente infinito sem muito esforço. Em um jogo onde esses recursos eram pra ser escassos, entende? Que a procura por esses recursos era pra ser um dos principais elementos. Nem mesmo quando tem aquelas tempestades de areia que são um espetáculo visual, que são bem ameaçadoras, mas como você fica bufado muito fácil no decorrer do jogo, chega um ponto que elas não apresentam mais perigo nenhum. Pra ser sincero, eu não sei se eu consegui explicar muito bem minha visão, mas em resumo, ele não é inflado como Assassin's Creed, mas ele é inflado demais pra um jogo pós-apocalíptico. Ele era pra ser um vazio próximo de Shadow of the Colossus, sem tanto conteúdo secundário, mas com um mundo aberto lindo e intrigante, mas que, na minha visão, ele acaba se aproximando mais de um vazio Ubisoft, com um mundo aberto lindíssimo, mas um conteúdo sem graça. Esse jogo não tá localizado no Brasil. É um crime, tá? Crime. Crime Supremo Federal. Se tem uma empresa que é referência de como Principalmente nos consoles. Eu fazer joguei. um bom jogo de mundo aberto, é a Rockstar. É um jogo muito baseado nas expressões dos personagens, assim. Então você vai investigando e tal. É um jogo que dá até pra, dá pra fazer uma série. Só que eu tenho que trazer no PC, colocar mod, colocar legenda. Ia ser legal a IA passar por esse jogo, tá? Passar uma dublagem por IA nesse jogo, porque ninguém mais vai fazer, né? Essa que é a verdade. Mas esse jogo aqui, olha... E eu acho que a Rockstar também não vai mais trazer ele de volta, não. Games é uma empresa que dispensa qualquer comentário, então não é preciso chover no molhado. Todo mundo sabe que o mundo aberto que ela coloca na maioria de seus jogos é incrível. Mundos orgânicos, imersivos, gostosos de explorar. Isso na maioria, pois tem um jogo deles que é maravilhoso, um dos jogos mais únicos que a empresa já lançou, mas que é um pecado eles terem feito esse jogo mundo aberto, que é o L.A. Noire. O jogo tem uma proposta incrível de investigação criminal, com você tendo que interrogar pessoas e analisar a expressão facial delas pra saber se elas estão mentindo, sendo um jogo bem inovador pra sua época. E é sério, cara, até hoje as expressões faciais desse jogo são impressionantes, irmão. Mas, em contrapartida, o jogo tem um mundo aberto que chega a ser completamente desnecessário, cara. A Los Angeles do jogo é gigantesca. Rockstar gosta de Los Angeles, né, cara? Que loucura, mano. Adora, porque tem L.A. Noire, o próprio San Andreas, né? Tem o GTA V, tem o Midnight Club Los Angeles. Deve ter mais alguma coisa que eu tô esquecendo. Parece até um retrato real da cidade da É que Los Angeles também, né, cara? Hollywood, não tem como fugir também. época. Mas esse mapa gigantesco serve somente como percurso de uma missão pra outra, assim como é o mapa do Shadow of the Colossus, por exemplo. Mas o mapa do Shadow é como se ele tivesse uma vida própria, sabe? É como se ele fosse um personagem daquela história junto com os Colossos.
Enquanto no L.A. Noire, pelo menos na minha visão, é vazio, mas é um vazio sem vida. Eu não fiquei instigado a explorar Los Angeles dos anos 40, a andar por aí e admirar a cidade. É um mapa bonito, mas muito sem graça, tá ligado? Mas claro, isso é somente a minha visão. O jogo até tem missões secundárias, mas elas são tão repetitivas e sem graça que nem dá vontade de fazer. Se resumindo, é um tiroteio bem curtinho com alguns bandidos e é isso basicamente. E eu sei, tá, que o foco do jogo não é esse. Ele não quer ser um mundo aberto lotado de coisas pra fazer. O que ele brilha mesmo é nas partes de investigação, nos casos criminais que são bem da horas. Você investigando a cena de um crime, tendo que interrogar os suspeitos e tudo mais. Nisso, realmente o jogo brilha muito. Mas podemos pegar de exemplo o GTA 4, que tem um mundo aberto sem tantas atividades secundárias pra fazer nele, tendo até menos coisas que o GTA San Andreas que veio antes, mas em compensação, o mapa de Liberty City é... Aliás, Juregão, chegar do Flow Games hoje, vamos de Farm. Raccoon City? Né? Fechou. Ficar lá fazendo aquela porra. Extremamente imersivo. Você se sente dentro daquela cidade, onde cada rua, cada casa, cada beco é único. Os NPCs do jogo agem de forma muito natural. O simples ato de andar pelas ruas do jogo faz eu me sentir como se eu estivesse dentro daquela cidade de tão imersivo que ele é, mesmo não sendo um mapa lotado de missões secundárias. E mesmo que o L.A. Noire não tenha o objetivo de ser um mundo aberto cheio de coisas pra fazer, acredito que pelo menos daria pra dar uma vida a mais pra aquele mundo, mas ele é tão morto que daria perfeitamente pra ele ser um jogo linear. É como se o mapa desse jogo fosse um oceano gigantesco, mas com 2 centímetros de profundidade, de tão desnecessário e mal aproveitado que é o mundo aberto. Talvez ele não tenha um mapa como o de GTA 4 por conta dele não ser desenvolvido pela própria Rockstar, e sim pela Team Bond. Mas tem também o negócio da proposta, né, cara? Como ele bem disse aqui, a proposta não é você explorar o mundo. Se bem que você pode falar assim, mas se tem mundo aberto é pra explorar, mas não é, sabe que não é. Tem jogos em que o mundo ele tem o propósito de você realmente ter uma exploração rica, recompensadora, que você de fato vai encontrar em cada ponto do mapa uma coisa diferente. Aqui, o mundo aberto é um pano de fundo, é um background para o que realmente importa, que nesse caso são as investigações. Então, o mundo aberto ele é muito mais para contextualizar do que necessariamente para se explorar. Você pode explorar? Pode, mas a cerejinha, o bolo, o recheio e toda a padaria é a investigação. A Rockstar serviu mais pra dar suporte e publicar O o Shadow jogo. of the Colossus. Não tem pra que explorar o mundo. Ele tem que ser vazio porque ele faz parte da história ser assim. Então é até compreensível que o mundo aberto dele não Mas o Eleanor também preciso rejogar, viu, cara? seja padrão Aí eu vou ter que jogar no PC. Rockstar Games. E apesar do jogo em si ser incrível em sua proposta principal, ele peca demais em seu mundo aberto, tendo uma cidade muito bonita, mas que, ao mesmo tempo, parece uma cidade fantasma, de tão vazia que ela é. Um jogo que se passa em uma época bem próxima de L.A. Noire e que tá... Ô, Gessat, primeiramente manda o Prime aí, meu irmão. Liso não dá não, hein? Chegou aí duro... Manda o Prime, manda o sub, o Live Pix e depois nós começa. O cara já chega, já quer sentar na também janela. sofre do mesmo mal de mapa gigante e vazio. Bom dia, galera. Todo mundo que tá chegando aí. Tamo junto, hein? É o Mafia 3. Como a maioria de vocês sabem, esse jogo foi uma grande decepção Fala, na época Caminhas. de lançamento. Pois como Mafia 2 já era um jogo com um mapa... Pô, que pena esse ator, né, mano? Cara, esse cara fez simplesmente o Mafia 3, que foi um fracasso. O jogo não é tão ruim, mas, pô, o jogo ele é todo bugado, todo estourado. E depois ele fez agora Caralho. O jogo da Rockstar aí, pô, do cara da Rockstar, que foi uma merda, o Mindside. Cara, esse ator só fez cagada, cara. Coitado. lindo e imersivo lá em 2010, era de se esperar que O a ator que dá o rosto ao protagonista, né? sequência levaria tudo a outro patamar. Mas no fim, eles entregaram um jogo mundo aberto que, assim como L.A. Noire, era melhor ter sido linear. O jogo até tem uma boa história, uma boa gameplay de combate e tiroteio satisfatório, mas no mundo aberto isso não é tão bem aproveitado. Testar Death Stranding 2 do PC? Cara, não sei, viu? Testar eu até posso, mas agora eu preciso voltar lá pra platinar, ainda não fiz. Eu zerei a campanha, joguei mais umas 5 horinhas, 6 horinhas e não voltei ainda. Preciso voltar lá pra platinar o segundo.
pois é um mapa bem grande e cheio de nada pra fazer. E as poucas coisas que tem são altamente repetitivas, se resumindo em missão de porrada, missão de tiro, missão de levar o carro do ponto A ao ponto B e é isso basicamente. O que é muito paia, cara, porque o jogo tem uma boa gameplay. É até gostosinho você meter porrada nos outros, mas como as tarefas deles são bem repetitivas, se você fizer tudo que tem no mapa, pode até enjoar da gameplay. É um mundo aberto que não te instiga a explorar nem um pouco, cara. É um mundo sem personalidade. Ele não te dá aquela vontade de explorar Então, Cross, a nova. mas nos Máfias, eles são assim. Se você jogar um, jogar o dois, eles são bem assim. O mundo não tem muito o que fazer, é aquela mesma parada. O mundo ele é feito pra contextualizar o que tá se passando. Igual o Mafia 2, que pra mim é o melhor. Tu não faz nada no mundo dele, cara. Existe um mundo aberto que você pode pegar carro, ficar fugindo da polícia, trocando tiro e é só isso. Não E tem, tem as nossa, missões, né? side Não é um quests pra GTA, né? fazer. Tipo, não é um... É, não é, cara. É pra você jogar a campanha e o mundo tá ali pra contextualizar a época em que se passa. Carros antigos, vestimentas antigas, a maneira que as pessoas agem, fumando dentro de estabelecimento. Eu acho que Basicamente o isso. grande problema do 3 é só que ele é chato mesmo. Porque esses aí, Não, por o exemplo, 3 os realmente protagonistas são incríveis. Acho que é o do 2, né? Que é o veterano de guerra. é o 2. É o 2. Você acaba de voltar da guerra, porque teve umas Isso. tretas, você foi preso, e aí depois você volta pra querer começar a trampar na máfia junto com aquele primo seu lá. Então, eu acho que é muito também do protagonismo, é muito do contexto em que eles estão. Acho que o jogo em si ele é chato. Dos anos 60, não tem graça nem E andar. aí, né? Pra quem quer platinar também, uma desgraça o 3, tá? Todo estourado, Troféu todo bugado, Pelo mapa de tão sem coletável bugado. todo fudido. Verdade que é um mundo aberto, e o jogo sofre do mesmo problema que ocorria lá no GTA 3, de você conseguir juntar muito dinheiro por não ter o que comprar no jogo. Você fica rico pelo simples fato de não ter com o que gastar. A diferença é que o GTA 3 é um jogo de 2001, né, cara? E o Mafia 3 é um jogo de 2016, então meio que não tem a desculpa de limitação de hardware, e nem mesmo de orçamento, já que o jogo é da poderosa 2K. Sim, hoje em dia o jogo Cara, olha que loucura, eu estava na E3 de ano de lançamento do Mafia 3, mano. E eu vi, quer ver? De que ano que é o Mafia 3? Porque a gente foi numa 16, exatamente. A gente foi num palco. Peraí. Só pra eu não falar bobagem. A gente foi. A gente foi. Acabou de falar, né? A gente foi num evento dentro da própria E3, que era um cineminha fechado, em que eles colocavam um hands-off, vamos colocar assim. Colocavam lá a gameplay pra gente assistir. E parecia ser muito foda lá. tá bem melhor que no lançamento. Dá pra você Caralho, dar eu vou pra E3 desde 2020. De 2000. Ei, caralho. Eu ia pra E3 desde 2016, mano. Saudosa E3. Consegui em várias. Até ela acabar. personalizadinho no carro ali, mudar as roupas do Lincoln, mas ainda assim é bem limitadinho. No caso das roupas, por exemplo, você só pode vestir trajes completos, você não pode trocar só a camisa ou só a calça, por exemplo. É apenas o outfit inteiro. E isso é algo tão ultrapassado, cara. Não dá nem pra dizer que isso é da época do PS2, pois lá mesmo tinha jogo com personalização melhor que a do Mafia 3. Esse jogo é até um caso parecido com o L.A. Noire, que assim como ele não foi produzido pela Cara, eu só platinei o Mafia 2. Rockstar, Mafia 3 não foi produzido pelo estúdio que fez o Mafia 2, o que explica muita coisa, sendo infelizmente mais um exemplo de jogo com um mapa lindo de se admirar, mas sem graça de explorar, tendo um mundo aberto sem vida e vazio. Acho que eu deixei claro durante o vídeo inteiro, mas para não ser massacrado nos comentários eu vou ter que falar mesmo assim. Os jogos que eu citei definitivamente não são ruins, muito longe disso. Apenas queria comentar justamente como esses jogos são tão bons, mas que na minha visão eles falham em seu mundo aberto. Mas isso não quer dizer que eu ache esses jogos ruins. Foda, né, mano? Mano, tem que se explicar, cara. A internet hoje é foda, mano. E tem gente que entende o que você tá dizendo, entendeu? Mas o cara prefere não entender, porque ele quer xingar. Ele quer xingar. Ai, quero xingar. Aí os caras precisam ficar se retratando. Eu despejar o meu ódio gratuito nesse cara. Exatamente.